Seu bebê já entrou em efeito vulcânico? Você sabe o que é efeito vulcânico? Eu vou explicar para você aqui nesse vídeo. Meu nome é Priscila Schoffer, sou educadora de sono materno infantil e bem-estar familiar. Trabalho diretamente com famílias, mães, bebês e crianças nesse processo de educação de sono. E aqui nesse vídeo eu vou falar para você como que acontece o efeito vulcânico, os sintomas e como você pode fazer para aliviar esse processo e resolver essa situação. Primeiro ponto que nós precisamos pensar é por que o efeito vulcânico acontece. O efeito vulcânico acontece quando a pressão homeostática fica muito cheia. O que é a pressão homeostática? A pressão homeostática, ela é a que dá necessidade de sono, tanto nos bebês, quanto crianças, quanto em nós adultos. Ela tem um tempo para encher perante a idade de cada um de nós. Quando nós temos os bebês, principalmente menores de 1 ano, o tempo deles acordados entre uma soneca e outra é menor, porque eles têm mais necessidade de sono. Quando nós temos um bebê, ou até mesmo uma criança, que não está fazendo soneca, ou o sono noturno está alongando muito para acontecer, o que vai acontecer nesse período? É como se a gente imaginasse um balão. Ele vai enchendo, 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 até que ele estoura. E aí, quando ele estoura, o bebê ou a criança entra em efeito vulcânico. Então, o efeito vulcânico nada mais é do que um bebê ou uma criança com muito sono. Ou, como poderiam dizer antigamente, passou do ponto, passou da hora. E é justamente isso, ela passou da hora, ela já podia ter dormido, tanto para sono noturno quanto para soneca. Então, a gente vê esse bebê começando a ter comportamentos diferentes. Essa criança tendo comportamentos diferentes, e eu vou relatar aqui para você quais seriam. Esse bebê começa a ficar muito irritado, ele começa a ficar insatisfeito, até mesmo quando a mãe relata assim, ele só quer ficar no colo, ele só quer ficar andando, ou ele só quer ficar fazendo coisas que dão muita excitação, muita movimentação. Às vezes pode ser excesso de sono, porque esse bebê não consegue parar para brincar um pouquinho com as pecinhas, ou ficar deitado no chão, ou ficar tranquilo no carrinho, porque ele está muito estimulado, ele está hiperestimulado e começa a buscar mais hiperestimulação para não começar a chorar. O choro frequente também pode ser um motivo, o bebê resmungando muito, chorando muito. Outra questão, dificuldade para dormir. Quando ele entra em efeito vulcânico, quando ele passa do ponto, nós costumamos dizer que ele leva o tempo duplo para conseguir fazer uma soneca ou entrar sono noturno. Por que isso acontece? Porque o corpo começa a produzir cortisol. Quando o seu bebê ou a sua criança passa da hora de dormir para a soneca e o sono noturno, ela começa a fazer produção de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Como é o hormônio do estresse, ele deixa todo o corpinho deste bebê e desta criança em estado de alerta. Então o corpo fica mais enrijecido, esse bebê está com sono, ele precisaria dormir, essa criança está com sono, já deu a hora dela dormir, mas ela não consegue entrar em estado de relaxamento, porque o seu corpo está produzindo o hormônio do estresse. Por isso, um outro comportamento muito comum é os olhos mais esbugalhados. Esbugalhados. Do bebê mesmo fica quase um olhinho para fora, esbugalhado. E a mãe diz, nossa, ele já precisava estar dormindo, mas parece que ele não tem sono. Ele tem sono. Ele só não consegue fazer esse processo porque o seu corpinho está em estado de alerta. Quando são crianças que já são um pouco maiores, acima de 2 anos, 1 ano e meio principalmente, ele pode começar a correr pela casa, jogar brinquedos, ter maus comportamentos provenientes do excesso de sono, começou a produzir cortisol e que está no nível de estresse. Então ele muda o comportamento, começa a ficar até um pouco hiperativo, mas na verdade é sono. O comportamento de um bebê e de uma criança em efeito vulcânico não é aquele comportamento daquele bebê que começa a ficar se deitando no colo da mãe, buscando aconchego. Não, é um comportamento mais para o alerta. Outro ponto importante é uma agitação. A mãe percebe uma agitação e você vai perceber no corpo uma rigidez, tanto que a mãe tenta levar este bebê para a soneca e ela não consegue ajustar ele no colo, porque ele fica rígido, ele fica muito rígido e ela não consegue ajustar ele no seu braço e no seu colo. Então observe esses pontos: irritação, choro, dificuldade de dormir, rigidez no corpo e os olhos mais esbugalhados. Tá, Pri?
já entendi, já aconteceu com meu filho ou está acontecendo com meu filho. O que eu faço agora? O que eu faço quando entrou no efeito vulcânico? Primeiro ponto que você precisa é ter a paciência. Por que a paciência? Porque os bebês e as crianças estão se corregulando sempre com os seus cuidadores. Quanto mais paciente você ficar nessa execução agora, mais calmo o bebê e a criança vão ficar mesmo estando em efeito vulcânico. Se você se desesperar, começar a ficar agitada, gritando com o bebê, pegando ele com força, ele vai sentir esse processo e pode ser que ainda demore mais tempo ainda para ele relaxar. Então você respira fundo, se acalma. E qual a medida que eu vou orientar que eu vejo dando muito certo? Leve este bebê ou essa criança para tomar um banho morno, encher uma banheira, de preferência que seja um banho onde ele entre na água. Claro que os maiores vão fazer no chuveiro, mas essa sensação da banheira, ela relaxa o corpo inteiro. De preferência, se você conseguir, faça um pouco de massagem, nem que seja só nos braços e nas pernas. Tente reduzir o máximo de estímulos, não estar com televisores ligados, cuidar para o ambiente ficar mais relaxante, diminuir o excesso de luzes brancas. Se for durante o dia, dar um banho, levar este bebê para um lugar mais escuro, ligar um ruído branco e ajudar para que ele faça uma soneca. Se você manter a sua calma, executar esse processo de um banho para relaxar o corpo e levar para um ambiente com o menor estímulo possível e ajudá-lo a entrar numa soneca, mesmo que demore, esse bebê volta ao comportamento normal. Digo para vocês aqui como uma conscientização. Alguns bebês e crianças estão em estado crônico de efeito vulcânico, o que faz com que aconteça inúmeros despertares e dificuldades na soneca. Esses bebês estão constantemente, dia a dia, em efeito vulcânico e por isso dormem pouco. Uma das características de um bebê com uma fase crônica de efeito vulcânico é sonecas muito curtas e inúmeros despertares. É crianças que estão dormindo muito tarde à noite. Neste caso, você precisa buscar ajuda e um processo de educação de sono. Agora comenta aqui no vídeo se você já viveu essa experiência e se esse vídeo ajudou você. Um grande abraço!